Vou utilizar esta aqui. É a cor FS13, como podem ver aqui. É da Calais, tem 118 metros, 0,48 milímetros. É feito com linha de poliéster mais o fio PET, que é tipo um fio assim de plástico, vá, mais ou menos. Pronto, podem ver aqui a cor. Duas navetas com linha, uma com mais linha e uma com menos. A que tem mais linha tem 32 miçangas, que eu já coloquei, e a que tem menos linha vai ter 16 miçangas. Isto é só para a parte de dentro. Depois a parte de fora, o rebordo do colar, vai ter mais 16 miçangas, mas isso é depois. Para as miçangas vou utilizar estas de 2 milímetros. Vou deixar o link de tudo na descrição se quiserem comprar. Como sempre, duas agulhas. Uma para inserir as miçangas, é daquela cabe. E uma para esconder as pontas no final. Uma agulha de crochê, vou utilizar esta 0,6 milímetros. E uma tesoura. Como sempre, vou iniciar com um nó, com as duas pontas. E começo o trabalho com a naveta que tem mais linha, que é esta aqui, e a que tem mais miçangas. Vou começar com um anel. Nesse anel vou precisar de 4 miçangas. Por isso vou já colocá-las aqui no início. Antes de tudo, vou fazer aqui 3 nós para esconder esta ponta. Posso cortar. Aproximei para verem melhor os nós. Tenho aqui os 3 nós. Vou continuar, preciso de 8 nós no total. Por isso, vamos para o quarto. Estão aqui os 8 nós. Espero que consigam ver. Agora vamos fazer um picó pequeno e mais 4 nós. Está aqui o picó, está aqui um nó, fazemos mais 3. Aqui temos 8, picó, 4. Agora vamos adicionar as 4 miçangas que temos aqui. Vou fazer 4 nós depois destas 4 miçangas. Vou deixar aqui um pequeno espaço, porque depois vamos utilizar este picó com miçangas para unir o próximo anel. Por isso temos aqui um pequeno espaço para conseguirmos introduzir a agulha. Então fazemos os últimos 4 nós. 4. Posso fechar o anel. Temos aqui o primeiro anel feito. Vou esconder também esta ponta. Para o próximo anel vamos utilizar a mesma naveta. Vou colocar mais 4 miçangas. Temos aqui as 4 miçangas que vamos utilizar. Vou fazer os primeiros 3 nós, ou até 4, para esconder esta ponta.
acabei por fazer 4 nós. Vou cortar esta ponta. Temos 4 nós, agora precisamos de fazer a ligação aqui a este picô com miçangas. Por isso vou utilizar esta agulha. Vamos introduzir a agulha, não aqui, nem aqui na parte de cima, mas aqui, entre 3 miçangas na parte de cima e uma miçanga na parte de baixo, ou seja, aqui, entre estas duas. Espero que consigam perceber esta parte. Vamos segurar, vamos verificar se a linha está no sítio certo. Parece que sim. Vou fazer mais 4 nós depois desta ligação. 1, 2, 3, 4. Agora vou fazer mais um picô, como aqui neste lado. Picô pequeno e mais 4 nós. Vou fazer tudo com calma para conseguirem ver. Quatro. Vou colocar as 4 miçangas e vou fazer mais 4 nós. Não se esqueçam de deixar aqui um pequeno espaço. 4 nós. Agora podemos fechar este anel. Temos aqui o segundo anel. Vamos fazer um terceiro anel, que vai ser igual a este, só que já não precisamos das miçangas, porque já temos aqui estas 4 miçangas. Vou mostrar. Vamos fazer o anel, começamos com 4 nós, novamente. Vamos fazer novamente a ligação, aqui entre estas duas miçangas. Não se esqueçam, temos que ter 3 na parte de cima e uma na parte de baixo, como aqui. Vou colocar a agulha entre estas miçangas. Está no sítio certo, podemos continuar. Faço mais 4 nós. Um picô, como aqui, e mais 8 nós. Tenho aqui os nós todos. Posso fechar o anel. Então temos aqui uma das 4 pétalas. Agora estamos assim, nesta posição. Vamos virar o trabalho colocando esta parte para baixo, assim. E vamos utilizar a segunda naveta. Ou seja, vamos utilizar aqui a verde. Precisamos de 4 miçangas. Mais perto. E vamos fazer um arco. Então aqui no meio desta pétala quero que esteja uma miçanga para ficar mais bonito, por isso vou já
trazer aqui uma miçanga para o meio e vou fazer 4 nós. Quatro nós depois da miçanga. Agora vou colocar as restantes miçangas, que são 3, e vou fazer mais 4 nós. Desta maneira. Temos o arco pronto. Todos os arcos vão ser iguais a estes e todas as pétalas vão ser iguais a estas. Agora viramos e vou fazer mais uma pétala destas, só para começar. Depois, mais para o final, vou mostrar como é que fazemos a ligação entre as 4 pétalas. Novamente precisamos de 4 miçangas. Começamos com 8 nós, como aqui. Oito nós. Vamos fazer a ligação neste picó. Vou fazer mais 4 nós, igual como aqui. Não se esqueçam, a ligação, para mim, por exemplo, não conta como metade do nó, por isso a ligação não entra na contagem dos nós. Faço 8 a ligação e depois mais 4 nós inteiros. Agora coloco as 4 miçangas e faço mais 4 nós. Não se esqueçam do pequeno espaço. Assim. E agora fecho o anel. Esqueci-me de dizer, a linha fecha-se bastante bem. É 4 fios, por isso é um pouco mais dura do que 3 fios. É a coisa normal. Pronto, mas a linha é bonita, é boa, fecha-se bem, não se parte, por isso recomendo. Então, continuando. Agora teriam de fazer este aqui do meio. Colocam novamente 4 miçangas e fazem este aqui do meio. Depois novamente um igual a este e um arco, assim sucessivamente. Espero que tenham percebido como é que se faz e porque não vou repetir esta parte e não sei se perceberam ou não. Qualquer coisa digam nos comentários. Agora eu vou continuar, vou fazer 3 pétalas e quando estiver quase no final da 4ª pétala vou voltar para vos mostrar como é que fazemos a ligação aqui neste ponto. Então até já. Já cheguei aqui à 4ª pétala, fiz as 3 completas e fiz os 2 primeiros anéis da 4ª. Agora, antes de fazermos o último anel, tenho uma dica, porque já me aconteceu e então é para vos alertar. Verifiquem sempre se esta linha que fazemos os arcos está sempre do lado de fora, ou seja, na parte de trás, porque é onde nós vamos precisar da linha. Se ela estiver na parte da frente, vamos ter que deixar assim um bocado grande de linha e cortar para conseguirmos passar a linha para o lado de trás e fazermos o último arco. Por isso não se esqueçam, a linha tem que estar sempre na parte de trás, esta aqui. Porque agora vamos fechar
com o último anel e depois não conseguimos passar a naveta por dentro deste meio aqui. Então vou fazer o último anel. Não precisamos de miçangas, nem sequer temos, porque já utilizamos aqui as 32 miçangas. Então vou fazer 4 nós. Vou dobrar aqui para ser mais fácil. Quatro nós. Vou fazer aqui esta junção. Já sabem, tem que ficar 3 miçangas na parte de cima e uma miçanga na parte de baixo. Faço mais 4. E agora vem a parte mais complicada, que é fazermos aqui esta ligação com este picô aqui. Então, para fazermos a ligação, como é que fazemos? Temos esta parte aqui solta. Vamos dobrá-la uma vez e depois esta parte aqui vou dobrá-la novamente, assim, para termos aqui o picô ao pé desta linha que vai fazer a ligação. Vou mostrar novamente. Temos a parte solta, dobramos uma vez para dentro assim e depois esta parte aqui dobramos novamente para ficar aqui assim, com este picô à mostra. Espero que tenham percebido. Já tenho uma aula a mostrar como é que se faz esta ligação. Posso colocar aqui no canto superior direito, se quiserem ver com mais pormenor. E fazemos a ligação como sempre. Já sabem, não desdobramos nada antes de acabarmos os nós todos. Ou seja, agora vamos fazer os últimos 8 nós e depois no final é que desdobramos. Fiz os 8 nós, agora podemos fechar e desdobramos. Temos aqui a ligação feita. Não sei se conseguem ver. Vamos ver a parte de trás, está tudo limpinho, tudo certinho. Está aqui a ligação. Agora vamos virar e vamos fazer o último arco. Vou dobrar aqui para ser mais fácil. Temos de ter aqui a naveta verde para este lado, como tinha dito. Não a podemos deixar aqui na parte da frente. Então vou colocar as últimas 4 miçangas. Vou precisar primeiro de uma miçanga para colocar aqui neste meio da pétala. Vou fazer 4 nós, como sempre. Já sabem. Quatro nós. Vamos buscar as 3 miçangas que faltam. Vou fazer mais 4 nós. E posso cortar as pontas, deixando mais ou menos uns 10 centímetros para conseguirmos esconder as pontas. Mais ou menos assim, não sei se conseguem ver. Pronto. Temos aqui tudo. Eu gosto de passar este arco com as linhas para a parte de trás, porque gosto mais desta parte e quero que esta parte aqui seja a parte da frente, ou seja, eu vou esconder as pontas aqui na parte de trás.
Vou fazer um nó aqui na parte de trás. Então vamos para a parte de esconder as pontas. Depois vamos fazer o arco à volta. Vamos esconder as pontas. Então já tenho aqui esta linha que vem aqui na parte do meio do arco. Esta aqui. Já tenho aqui na agulha. Por isso vamos começar. Vou tentar ver também, mas também mostrar. Vou procurar aqui o nó deste anel para depois fazer o nó com as duas pontas para se segurar. Pode ser aqui neste nó. Vou introduzir a agulha. E vou fazer um nó com as duas pontas. Um nó dos normais. E o outro. Apertamos. E agora já podemos esconder as pontas. Vou esconder uma das pontas aqui neste bocado de anel e depois a segunda ponta vou escondê-la aqui no segundo bocado de anel, aqui nestes 4 nós. Vou deixar também no canto superior direito como é que escondem as pontas, para ser mais fácil verem, com uma linha mais grossa. Vou introduzir no outro nó. Esta agulha está difícil. Como decidi que esta é a parte de trás, vou passando sempre nestas partes aqui. Não sei se conseguem ver. Vou passar nesta parte aqui. E depois nesta aqui. Não no espaço entre os nós, mas mesmo no nó, assim. Ou seja, agora vou passar nesta. Já passei este bocado todo entre os nós. Vou deixar a ponta aqui da parte de trás. E vou esconder a segunda, aqui neste bocado. Pronto, já escondi as pontas. Agora vou cortá-las. Podemos ir para a segunda parte, que é fazer o arco à volta. Para a segunda parte deste colar, podemos utilizar 2 navetas, mas eu gosto de utilizar uma naveta
e a bobina, porque fica mais bonito, fica sem menos um nó aqui na parte de cima, então fica mais bonito e menos complicado depois de esconder as outras pontas que vão ficar para o final. Então vou mostrar como é que faço. Vou colocar 8 miçangas aqui na bobina, na linha da bobina. Por enquanto são 8, depois vamos colocar mais 8. Miçangas. Agora, o que eu faço sempre para não ter um nó, vou fazer um nó aqui no início com a linha da miçanga e a linha da bobina, vou fazer aqui um nó e vou enrolar a partir deste ponto, vou enrolar umas 8, 9 vezes. Já enrolei 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em princípio deve chegar. Então, vou fazer com esta linha que vem da naveta e é contínua até a bobina. Vou colocar aqui a parte que fizemos antes. Eu decidi que esta era a parte da frente e esta é a parte de trás. Então, vamos fazer uma ligação. Por exemplo, neste picó. Podemos fazer em qualquer um dos 4. Vou passar a agulha. Vou agarrar aqui a linha. Vou passar por dentro do picó. Vou segurar aqui. E agora passo a naveta por dentro desse espaço, desse laço. Pronto. Temos aqui as duas linhas. E não temos aqui o nó, porque se fosse utilizar duas navetas, tínhamos aqui o nó no meio. Então, o que fazemos agora? Faço 12 nós, assim. Fácil. Fazemos 12. Já fiz 12. Vou colocar 4 miçangas. 4 miçangas. Vou fazer mais 4 nós, deixando aqui um pequeno espaço. Então, 4 nós. Vamos fazer uma ligação aqui no meio destes dois. Temos aqui um espaço do outro picó. Não sei se conseguem ver, está aqui o espaço. Vamos agarrar esta linha que vem daqui da naveta. Seguramos e passamos a naveta por dentro do laço. Apertamos e fechamos. Temos aqui a primeira ligação. Vamos fazer 4 nós e vamos ligar aqui a este picó com miçangas. Quatro nós. Fazemos a ligação. Temos que ter, como sempre, 3 miçangas na parte de cima e uma miçanga na parte de baixo.
Fazemos mais 12. Tem aqui 12. Vamos fazer a ligação com este picó. Introduzimos a agulha e passamos a linha por dentro, seguramos, passamos a agulha aqui por dentro, a naveta neste caso. Pronto, temos a ligação feita. Vamos continuar, vou mostrar o processo todo. Vamos fazer novamente 12 para chegarmos aqui. Fiz 12, vamos colocar as 4 miçangas que nos faltam aqui. Faço mais 4 nós. Não se esqueçam de deixar aqui o espaço entre as miçangas. E fazemos a tal ligação aqui neste espaço. Fazemos novamente 4 e vamos ligar aqui. Quatro. Fazemos a ligação entre as miçangas. 3 na parte de cima, 1 na parte de baixo. Mais 12 nós. Agora, o que eu gosto de fazer no colar é fazer aqui um anel para podermos prender o fio. Por isso, o que vamos fazer é, vamos cortar a linha aqui da bobina, porque precisamos de fazer depois mais metade aqui, deste lado, e mais o anel aqui na parte de cima. É um bocado chato, podem continuar assim, à volta, sem fazer o anel, mas eu vou fazer o anel. Se quiserem fazer também, então. Em princípio, este bocado deve chegar. Então eu deixei 1,5 m. Se quiserem podem colocar esta linha numa naveta. Podemos até
fazer mais fácil, vou colocar já as 8 miçangas que vamos precisar depois. Miçangas. Vou buscar a segunda naveta que tínhamos utilizado, vou fazer um nó igual como fizemos antes, um nó, e vou enroscar aqui esta linha à volta da naveta. Vai ser mais fácil até fazermos o anel. Eu normalmente faço com a mão, nem faço com a naveta. Vamos deixar um bocado suficiente para fazermos o anel. Isto será suficiente. Então, a linha que estávamos a utilizar para fazer os arcos, vamos utilizar para fazer aqui um anel. Vai ser um anel com 10 nós. Dez nós. Posso fechar este anel com cuidado, que é um anel bastante pequeno. Temos aqui o anel e podemos continuar. Vamos enroscar aqui no dedo como fazemos normalmente e vamos ligar aqui este picó. Passamos a naveta, apertamos tudo, assim. Agora vamos fazer um arco com 12. Colocamos aqui mesmo perto do anel, da base do anel, assim. Fazemos 12. Temos aqui 12, vou colocar as 4 miçangas. Faço mais 4 nós, sempre um pequeno espaço. Fazemos a ligação neste ponto. Fazemos mais 4 nós. Vamos fazer a ligação neste ponto. Mais 12.
12. Vamos fazer mais uma ligação aqui. E vamos fazer a última parte, que vai ser igual a estas aqui. 12. Temos 12. Vamos colocar as últimas 4 miçangas. Mais 4 nós. Ligação aqui. Quatro nós. Fazemos a junção aqui neste ponto. E os últimos 12 nós. Já podemos cortar as linhas e esconder aqui as pontas. Como sempre, uns 10 cm, 10, 15. Vamos esconder aqui as pontas. Esta é a parte de trás, esta é a parte da frente. Para mim. Vocês fazem como vocês quiserem. Já tenho a linha na agulha. Vou passar aqui neste picô. Acho que agora conseguem perceber porque é que ia ser difícil. Porque íamos ter aqui um nó logo de início. Ou seja, íamos ter aqui uma linha já escondida, uma ponta já escondida, até duas, porque tínhamos que esconder logo as duas pontas, porque depois não tínhamos nenhum anel nem nada para escondermos a segunda ponta, ou seja, ia ficar super grosso aqui, ia ficar super feio. E assim, com a linha contínua, temos aqui tudo bonitinho. Agora é que vamos esconder estas pontas. Vou fazer um nó com as duas pontas. Mais um. Vamos esconder as pontas. Vou esconder uma no arco e a outra aqui neste bocado de anel.
Para quem chegou até aqui e viu o vídeo até aqui, pode ter o desenho deste colar grátis se enviarem a palavra Calais, que está aqui, Calais, ou então aqui, para o meu Instagram ou para o meu e-mail. Vou colocar tudo aqui ou no ecrã ou então na descrição, se quiserem. Pronto. A segunda ponta vou esconder aqui neste arco. Temos as pontas escondidas, posso cortá-las. Como podem ver, o colar está assim. E agora vou responder uma pergunta que me fazem quase todos os dias. Como é que eu endureço os meus trabalhos? Eu não utilizo nada para endurecer os trabalhos. Tenho aqui um vídeo em que mostrei como é que se podia fazer, mas eu não faço. O que eu faço é, passo a ferro com vapor, com um bocado de material de algodão por cima, para não danificar aqui as miçangas. E pronto, é o que vou fazer agora e vou-vos mostrar o resultado final. Então aqui está o resultado final. Como podem ver, coloquei também um fio e esta parte aqui para segurar o colar. Vou mostrar como fica. Fica bastante direitinho, está assim na parte de trás e assim na parte da frente. Como disse, não endurece, por isso ele está bastante maleável, apesar de voltar à forma. E pronto, ficou assim o meu colarzinho. Podem ver o brilho. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, coloquem um gosto e escrevam algum comentário, não sei, se quiserem dizer alguma coisa. Até a próxima!